A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, para compartilharmos da palavra do Senhor. E dessa vez eu quero meditar com você sobre a vida de oração, a oração perseverante. E para isso eu queria te levar comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. A vida de oração é algo que não pode ficar nenhuma dúvida na vida do cristão. O bom filho de Deus, ele entende que ele precisa estar em constante comunhão com o seu Senhor. E a oração é a ligação direta com Deus. Nós temos meios periféricos de lidar com Deus, que é a fé, que é a palavra de Deus, na leitura da palavra sistemática, o estudo bíblico. Agora, a oração, ela nos conecta diretamente com o Senhor. O lugar de oração é o lugar transformador, é onde nós recebemos, ouvimos e também somos ministrados da parte do Senhor. Então, o crente que não ora, ele tem um problema muito sério no seu relacionamento com Deus. O crente que não ora, eu acho muito difícil ele crescer na sua vida espiritual, ele avançar na sua vida espiritual. Muito mais ainda aquele que está envolvido na sua vida ministerial, aquele que está engatilhado na obra do Senhor. A oração, ela é uma coluna insubstituível na vida do crente. Eu quero te lembrar que nós oramos porque somos filhos. Nós não oramos para ser crente melhor. Nós não oramos para ser filho de Deus. Não. Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós entramos em comunhão com o Senhor, porque nós já somos filhos de Deus. Assim com a inauguração da sua igreja, Jesus Cristo, ao ser assunto aos céus, o que os discípulos fazem? Eles diretamente vão para Jerusalém e ali eles ficam na casa da mãe de João Marcos, ficam ali durante 10 dias orando, até que do alto veio o Espírito Santo e eles foram cheios do poder de Deus. Dali em diante eles não param mais. Eles começam a profetizar, eles começam a orar e a vida deles é pautada em cima dessa verdade espiritual. Então a igreja do Senhor Jesus, ela nasce, ela recebe poder, ela cresce e ela é sustentada pela vida de oração. Então é algo que nós não podemos negligenciar. A oração também ela era uma prioridade na vida dos apóstolos. Em Atos 6, nós vemos ali a instituição dos diáconos. A igreja cresceu tanto que os discípulos ali, que os apóstolos, eles não conseguiam mais fazer aquele trabalho de lidar com as pessoas, de atender pessoalmente as pessoas, cuidar das necessidades pessoais ali da igreja. Então o que eles fazem ali? Eles instituem o diaconato. 7 homens são levantados da parte de Deus, e isso foi feito por oração. A igreja orou e foram instituídos esses homens. E o interessante é que a visão dos apóstolos, eles colocaram as pessoas para fazer esse trabalho ali de distribuição de alimentos, a parte social da igreja, de cuidar das pessoas, porque eles precisavam priorizar tanto a vida de oração como o ministério da palavra. Então nós vemos que a igreja, os apóstolos, tinham como prioridade a vida de oração. O estilo de vida daquela igreja, da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Atos, a essência dela era a oração. Nós vemos que Pedro e João, eles subiam até o templo para orar. E ali eles encontram um coxo, um homem aleijado das pernas. E eles oram com esse homem. E esse homem ele é curado ali naquele momento. E esse milagre faz um alvoroço tanto na igreja, no templo ali, como na cidade. A consequência disso foram que eles foram presos. No outro dia eles foram interrogados, e os líderes ali da região da época não acharam que algum motivo mais sério para poder condená-los, então eles são soltos. E a palavra diz que eles voltam para a igreja, em Atos 4 está essa história. Quando eles chegam lá, eles testemunham tudo o que aconteceu e a igreja começa a orar. E o interessante é que, quando eles terminam de orar, a palavra do Senhor diz que o lugar moveu-se diante do poder da oração
que foi feita por aquela igreja. Agora você imagina, a igreja do Senhor Jesus se reúne para orar aqui na igreja. E há uma dedicação do coração de cada um de nós aqui, uma aplicação do coração para orarmos com fé. Claro, a oração sem fé, ela não vai ter uma aplicação tão profunda assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina nós reunidos aqui nesse lugar, começarmos a orar com fé e o lugar se move. É a confirmação daquilo que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Eu não estou dizendo que a sua casa vai tremer ou que a igreja vai tremer todas as vezes que você ora, mas eu quero te dizer que existe, né, uma mudança até física no lugar da oração. É claro que Deus ele vai responder a todo aquele que ora com fé. Então essa igreja inicial que Jesus plantou aqui na terra, a base dela era a oração. Isso tem muito a nos ensinar. A igreja que não ora, ela não consegue entrar no centro da vontade de Deus. A igreja ela tem um propósito, a igreja ela tem um objetivo que é espiritual. Então nós precisamos aprender o caminho de conquistar as coisas espirituais, avançar espiritualmente e entrar no centro da vontade de Deus, como igreja. A oração também ela consegue mudar circunstâncias. Em 2 Reis, capítulo 20, nós temos ali a história do rei Ezequias. Isaías era o profeta ali da época. Ele é enviado da parte de Deus até o rei Ezequias com uma mensagem. Isaías chega para Ezequias e diz, olha, você vai morrer. E ele vira as costas e vai embora. Ezequias deita na sua cama, vira para a parede, como a palavra ela dá os detalhes disso. Ele vira para a parede ali e faz uma oração a Deus. Isaías nem havia saído do palácio ainda. Quando Deus vira para ele e fala, Isaías, para aí, volta lá no rei e diz para ele que vai ser acrescentado mais 15 anos de vida para ele. Então olha só, a oração também tem esse poder de mudar as circunstâncias. Qual é a circunstância que você está passando hoje? A sua casa, a sua família. Não existe nenhum ser humano que não tenha algo, né, que Deus não possa fazer por ele. A salvação é o maior milagre de todos. Pode ser que hoje você precise de salvação. Pode ser que hoje na sua casa alguém precise conhecer o Senhor Jesus. Você tem orado por essa pessoa? E a sua oração, ela vai ter o poder de mudar as circunstâncias, tanto da sua vida como a dessa pessoa. Estou falando de salvação, mas pode ser uma questão financeira, pode ser o seu casamento, pode ser a criação de filhos, pode ser no seu trabalho. Não importa a circunstância que você tem vivido. A oração, ela tem o poder de mudar qualquer circunstância. Estamos vivendo um período muito problemático em nossos dias hoje. Uma epidemia, uma pandemia tem assolado todo o planeta. Então eu creio que é tempo de orarmos como igreja, como família, individualmente. É tempo de nos colocarmos nesse lugar de oração, de dependência de Deus. Aquilo que nós não podemos controlar, como esse vírus, nós devemos entrar na dependência de Deus e orar, Senhor, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, em minha vida, como ela é feita no céu. Amém, irmãos? Então, vida de oração é algo muito sério, muito importante. Voltando para o texto que eu li aqui no começo, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Quero ler novamente. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 7. Eu quero te dar aqui 3 estágios da oração que o próprio Jesus nos ensina. É o próprio Jesus quem fala dessas 3 partes, desses 3 estágios da vida de oração perseverante. Você não ora segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Nós precisamos orar todos os dias. Todos os dias. Amém? Então, primeira parte, primeiro estágio, pedir. É a parte mais simples. Todos nós temos pedidos a fazer para Deus. Todos nós temos alguma circunstância a apresentar a Jesus. Pode ser natural, pode ser espiritual. Então é a parte mais simples. Eu creio que você já até tem aí a sua lista de oração. Creio que você deve estar pedindo ao Senhor por alguma coisa, tem alguma causa, alguma demanda. Normalmente nós costumamos fazer uma lista aqui no começo de cada ano, daqueles pedidos que nós fazemos para o Senhor. Cadê a sua lista?
Você continuou perseverante nessa oração com aquele papel, com aqueles pontos que você colocou ali? Cadê a sua lista? Se você não tem essa lista, é sinal de que você não está orando. Porque aquele que é disciplinado na oração e ainda faz um relatório, uma lista do que pedir, né? Ele tem esse papel guardado. Cadê o seu papel? Você tem essa lista? Então pedir é o primeiro passo. Ao que qualquer um, todos nós podemos fazer. Qualquer um pode fazer. Não é só filho de Deus, é para qualquer um. Peça. O segundo estágio, buscar. E esse é um estágio mais profundo da palavra de Deus. Por que que eu saio do primeiro estágio, que é pedir, e entro no segundo estágio, que é o buscar? Porque normalmente vai ter uma demora na resposta. Aí é onde nós precisamos parar um pouquinho aqui e refletir numa situação. Se eu orei a Deus e não houve uma resposta, como eu falei agora, né, do rei Ezequias, a resposta ali foi imediata. Não quer dizer que todas as orações que eu faço ao Senhor, ela vai ter a sua resposta imediata, de bate pronto. Vai ter aquela oração que vai ser sim, porque existem orações, pedidos que são emergenciais, questão de vida ou morte, né? E Deus quer fazer ali rápido, mas vai ter assuntos, vão ter questões que vai demandar um pouco mais de paciência e perseverança. Nessas orações, o que você faz? Você continua? Porque agora você deixa de pedir e passa a buscar. Quem está buscando alguma coisa. Quem está buscando quer encontrar algo de valor. Ninguém busca, ninguém procura algo que não é tão precioso, que não é tão importante assim, né? Então, assim, a busca, ela fala de algo mais profundo, de uma busca mais profunda. Eu quero te dar o exemplo das 120 pessoas que reuniram ali em Jerusalém para a busca do Espírito Santo, que acontece no Pentecostes. Eles ficaram 10 dias orando no mesmo lugar. Ficaram confinados naquela casa durante 10 dias, orando ao Senhor. A palavra não fala se eles jejuaram, a palavra não fala ou de outro contexto, de outro comportamento ali. O comportamento ali é de oração. Por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa. Jesus, antes de subir, falou para ele, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles foram obedientes à palavra do Senhor. Então ali não era nem uma questão de pedir, mas de uma busca. Eles estavam esperando por algo. E eles sabiam que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então a fé deles